Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão e hoje eu vou fazer um vídeo, na verdade, pertinente às nossas vidas no momento, mas antes de mais nada eu queria pedir para que vocês inscrevessem no meu canal, deixar seu joinha, comentário abaixo, com o comentário de vocês é muito importante e as questões de vocês me ajudam bastante. Bem, na realidade eu não queria mais comentar sobre o governo, sobre pandemia, porque são coisas realmente bem desgastantes, né? Mas infelizmente a gente precisa acabar comentando porque são assuntos importantes realmente, né? E a gente precisa colher o mínimo de informação possível para ficar ciente do que está acontecendo, para ficar a par da situação e nos precavermos em relação ao que está havendo, né? Também quero trazer, na verdade, algo relacionado à minha vida, que eu sempre falo alguma coisa, né, sobre a minha vida. Isso está meio que virando, sabe, natural nos meus vídeos, inclusive, né, porque coisas realmente me acontecem, mas hoje eu quero fazer uma relação das coisas que me acontecem na minha vida, né, com o que está acontecendo no momento, tá? Eu acredito que vocês devam entender mais ou menos no final do vídeo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas eu quero só para fazer realmente uma comparação. Sobre a minha vida, é coisas simples, é coisas ínfimas que, sabe, eu acredito que alguém deve se identificar. Eu acredito que nesse patamar não deva, na realidade, acontecer com a vida de ninguém, mas alguém deve se identificar em algum momento, em algum acontecimento, né? Porque eu tenho sofrido, na verdade, perseguições, pessoas me atrapalhando. Inclusive já fiz outros vídeos aqui de quando eu comecei a vir para cá, de quando eu comecei a morar aqui em Salvador, de coisas que me aconteciam, e depois começaram a me agredir, depois começaram a me agredir fisicamente, e essas coisas, né, ficaram bem drásticas assim. Eu passei bastante mal há pouco tempo atrás, como eu falei para vocês. Ainda sofro consequência do que me fizeram, né? E eles, na verdade, como eu falei para vocês, as coisas que eu opino, as coisas que eu falo, essas pessoas elas começaram a utilizar isso como desculpa, né, para poder me agredir, né, dizendo que eu estava falando algo determinado por conta da religião, por conta de governo, por conta de outras coisas. Só que essas pessoas me atingiam, na verdade, por conta não do que eu falava, né, mas usavam isso para poder me atingir. São pessoas, na verdade, as quais talvez eu já saiba quais são, né, que inclusive não vejo necessidade, talvez, porque dessas pessoas fazerem isso, porque não são pessoas que passam por situação alguma, né, são pessoas que têm uma boa situação de vida, eu acredito, né, e essas coisas vêm me acontecendo sempre, né, e a indicativa do que eu vejo na realidade sobre isso é que não é somente esperteza, não é somente, na verdade, inveja, né, não é somente maldade, mas tem aí uma certa implicância, né, tem, na verdade, querendo enaltecer outra pessoa e, na verdade, me rebaixar, né, e é sempre assim. Essas coisas acontecem nesse viés, né, inclusive eu acredito que, como eu falei para vocês, a indicativa é que alguém nesses momentos agora quer se passar por mim de qualquer jeito. Inclusive, umas 2 semanas eu fui fazer alguns procedimentos e alguns lugares não queriam me atender, outros lugares eles meio que assim subliminarmente me forçavam a ir fazer o procedimento em um outro lugar, porque eles queriam me mostrar determinada coisa, ou queria que acontecesse determinada coisa, né, acontecesse determinada situação no momento que eu fosse ser talvez atendido, né. Outros lugares eu fui fazer uma compra qualquer e as pessoas sempre duvidando se eu estava pagando, outros dizendo que eu estava roubando, né, dizendo não, fazendo teatro para que as outras pessoas vissem isso, né. Então essas coisas vêm me acontecendo sempre assim. Então sabe, esse escárnio, esse desdém me acontece há muito tempo, vocês não conseguem nem compreender, né? Há muito tempo me acontece isso, e essas coisas têm consequência, né? Na verdade a consequência é sempre algo contra a minha vida, e nessa questão alguém pode fazer algo e denegrir minha imagem, né? Acabar, na verdade, denegrir minha imagem de certa forma. Eu não sou uma pessoa pública, mas eu sou uma pessoa pública no convívio onde eu estou, né? E as coisas que eu faço certamente tem repercussão. Qualquer coisa que você fala tem repercussão, né? E essas coisas me acontecem, sabe, dessa maneira. Então eu tento, na verdade, me precaver, eu tento me esquivar dessas questões o máximo possível, não ter relação, sabe, sempre fazer algo que eu, na verdade, o que eu sempre fiz é
tocar minha vida da forma mais simples possível, das formas das quais, na verdade, eu posso, nas quais são as minhas possibilidades, né? Inclusive, tudo que eu vou fazer em qualquer lugar, eu sempre faço dentro das minhas possibilidades. Eu jamais extrapolo as minhas possibilidades, porque eu sei dos problemas que eu tive na vida e sei das dificuldades que é a minha vida, né? Então, essas coisas sempre vêm me acontecendo. Então, basicamente é isso. Essas coisas sempre me acontecem dessa maneira. E agora eu vou falar, né, o que eu, na verdade, necessariamente teria que falar. Não seria sobre isso, sobre a minha vida, mas isso é só para vocês terem ideia mais ou menos das coisas que vem me acontecendo e o comparativo que eu vou fazer no final, né, que vocês talvez compreendam, né? O que vem acontecendo no momento agora, né, no nosso país é algo esdrúxulo, é algo horrendo, é algo sem descabido, não tem talvez nem comentários, né, que, que, que expliquem na realidade o que está havendo no nosso país, né? Agora a gente tem mais de meio milhão de pessoas que morreram, né, por conta do Covid-19. O negacionismo ainda permeia e as falas ainda de remédios como cloroquina e ivermectina ainda, né, são pauta, na verdade, do nosso governo, né, são pauta das falas do nosso governo em relação ao que ele está havendo, né. Eles ainda querem essa situação que já foi descartada, na realidade, em vários lugares do mundo. Quer dizer, acho que todos os lugares do mundo já foram descartados, né? Inclusive já fizeram testes no início da pandemia e não serviram, e ainda continua, na verdade, essas falas, né? Inclusive o presidente veio a público outro momento falar que se infectar, na verdade, seria melhor do que utilizar vacina, né? Isso é um descaso muito grande com a ciência e com a população do Brasil, inclusive com as pessoas as quais perderam seus entes queridos, né? E isso é um absurdo a gente ouvir isso, na verdade, de um governante, e a gente fica sem compreender, né, o que é que está acontecendo no momento, por que que isso está acontecendo. E em outro momento, o nosso economista, né, nosso ministro da Economia, afirmou que parte da população que passa fome esse problema pode ser resolvido com os restos da classe média, né? O restante do que as sobras da classe média poderia, na verdade, suprir a fome da população. Bem, para um economista eu acho uma fala um tanto quanto ridícula e totalmente descabida, né? Sabendo que, na verdade, a maneira mais simples de talvez acabar com esse problema seria gerando emprego, né? Mas como eles não têm know-how de administrar o bem público, eles têm essas falas para poder talvez querer ludibriar uma parte da população que não tenha informação, né? Isso na realidade é algo tão horrendo de se ouvir, né, que a gente fica até sem querer comentar, mas infelizmente, né, eles nos forçam, na verdade, a comentar essas questões as quais a gente vê todos os dias, né? Bem, eu já falei tudo que eu queria falar sobre o governo. Foram coisas bem simples, essas asneiras a gente já viu aí em todos os lugares nas mídias, né? E sobre a minha vida foram coisas bem ínfimas, nada demais também. Só foi para levantar esse questionamento, né, para relacionar na realidade o que essas pessoas me fazem, né, como que é o pensamento dessas pessoas e as pessoas as quais vivem esse negacionismo no qual a gente vê aí nesse momento, no meio dessa pandemia, né? Na realidade é muito simples entender isso. Essas pessoas, na realidade, elas sabem do que é correto, do que é verídico, elas têm consciência de que a vacina é eficaz, né, que a vacina é uma das ferramentas das quais a gente tem disponível, uma das melhores ferramentas que a gente tem disponível no momento. Na verdade, sabe, inclusive do bem que a máscara faz nesse momento, do distanciamento. Essas pessoas, elas têm informação. O governo, inclusive, também tem essas informações. Eles têm ciência da veracidade disso. Só que o diferente é que eles querem, na verdade, perpetuar. Eles querem levar a ideia nas quais eles estiveram lá no início adiante, porque eles não querem, na verdade, retroceder, né? Eles não querem estar errados nas falas deles, e eles querem por implicância, porque talvez o outro partido, ou outra pessoa, ou outro lado não concorde com eles. Eles querem, na verdade, permanecer com isso, e isso acaba virando a verdade deles, né? Então, essa publicidade que o governo faz em relação às questões as quais a gente está vendo aí sobre esses remédios e tudo mais, eles mantêm esse posicionamento porque eles querem simplesmente levar a ideia deles à frente. É simplesmente isso. É por implicância.
Eles sabem que está errado, na verdade sabem. Existe a questão de corrupção, existem muitas outras coisas, mas por parte do governo, mas por parte das pessoas as quais levam isso adiante, não tem essa questão. E eles simplesmente por implicância, né? Eles querem levar essa ideia à frente por essa questão. No meu caso é a mesma coisa, né? Na minha vida particular, minha vida pessoal é a mesma coisa. Todas as pessoas que me fazem algo contra, elas já sabem da veracidade da minha vida, já sabem das coisas que eu faço, já sabem na verdade da minha índole, já sabem na verdade do meu comportamento e tudo mais, já tem bastante informação, porque essas pessoas me rastreiam pela internet, tudo quanto é lugar que vocês pensarem, essas pessoas elas procuram, sabe, bisbilhotar minha vida de todas as formas possíveis, e elas já sabem na verdade de tudo, praticamente assim, do básico, né, de tudo não, do básico da minha vida, sobre a minha índole, meu comportamento, essas coisas bem que são explícitas, né, que é de todas as pessoas têm, eles já têm na verdade a comprovação real praticamente do que eu sou, mas eles querem na verdade permanecer na ideia de fazer a mesma coisa para poder certificar para eles, né, na consciência deles, eles querem que seja o que eles querem, não o que é real, não o que é verdadeiro. Eles querem simplesmente permanecer com essa ideia porque por implicância, e na verdade aí você tem outros fatores também, que é inveja, é esperteza e as coisas que eu já falei para vocês. Querem se passar por mim, querem usar os meus benefícios e essas coisas todas, mas eles querem permanecer, essas pessoas elas permanecem com isso porque elas querem estar corretas, né? Elas não querem errar, elas não querem dizer, não, nós erramos de determinada forma, essa pessoa não é assim, e da mesma forma funciona com essas pessoas, esses negacionismos, esses negacionistas, né, com esse mesmo pensar. Não muda muita coisa, e é bem mais ou menos isso que funciona na minha vida, e é assim que funciona na verdade a consciência dessas pessoas que não conseguem corrigir seus próprios pensamentos, os seus próprios erros, né, dizer que esteve errado em algum momento, né, e só por implicância elas continuam, né, é sempre assim. E na minha vida isso me acontece há muito tempo, né? Com a pandemia a gente tem 2 anos, mas minha vida né, eu tenho 44 anos e isso me acontece há muito tempo, muito mais do que acontece o que vem acontecendo no que a gente está vivendo no momento, mas é mais ou menos assim como funciona, né, na verdade, a consciência dessas pessoas. Elas não conseguem, né, na verdade, elas têm a verdade, conseguem ver a verdade, sabem que isso é verdadeiro, que o caminho é esse, mas infelizmente elas querem simplesmente por implicância fazer com que a ideia delas esteja certa, que ela esteja correta, né? É sempre assim que funciona esse tipo de pensamento, e é uma tristeza muito grande, né? E eu fico bem preocupado porque no caso, né, no meu caso particular, na minha vida pessoal, isso atrapalha a minha vida e me denigre a minha imagem da mesma forma que esse negacionismo atrapalha a vida das outras pessoas, atrapalha o desenvolvimento do que está acontecendo, né, a resolução desses problemas, e isso, né, a comparação é praticamente a mesma, né, só que é só para vocês entenderem na verdade como que é a consciência dessas pessoas, né. Então a verdade elas sabem, elas conseguem distinguir o que é o correto, né, mas elas infelizmente elas só querem o correto delas, né, o correto, o certo é o que elas querem, né. Então é mais ou menos o que está acontecendo no momento na minha vida atualmente. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.